O tal do lead desqualificado é o problema máximo do século XXI, do novo mundo, né? Todo mundo reclama do lead toda hora. Só que o que acontece? Não é que o lead ele é desqualificado, é que talvez você não esteja entendendo como qualificá-lo, entendendo o que ele tem ali dentro da capacidade de pagamento dele, para eventualmente se oferecer um serviço personalizado. Mas eu não tô aqui para poder pagar pau para você, não tô aqui para reclamar, para falar que você é ruim nem nada. Tô aqui para te falar como que a gente faz aqui, por exemplo, na minha agência, na MV Media, para qualificar um lead. E isso pode ajudar você, independente do que você faça, tá? Você não precisa ter uma agência de marketing igual a minha. Você pode ter outra coisa, outro tipo de empresa, outro negócio. O que eu vou te falar aqui agora vai servir para você também. Porque como é que a gente, por que a gente precisa de qualificar bem o lead e tratá-lo bem? A gente recebe aqui por mês mais de 2.000 leads, tá? Cadastrados, fora os de WhatsApp, por aí vai. Se eu recebo mais de 2.000 leads por mês, eu tenho que entender, por amostragem, se um lead é bom ou não, se ele tem capacidade de pagamento ou não para me contratar. E eu sei quanto que o meu serviço, quanto que eu cobro pelo meu serviço, eu sei quanto que eu gasto para poder ter isso, eu sei quanto eu posso cobrar, as minhas margens, eu entendo tudo. Então eu tenho que montar um modelo de capacidade de pagamento e de capacidade de contratação nosso. Como é que eu identifico isso aqui? Quais são os pontos primários? E aí, claro, eu anotei aqui várias coisas aqui e a gente vai falando uma a uma aqui agora do jeito que eu gosto, tá mexendo com o tablet na mão. Vamos lá. Existe aquela coisa básica chamada faturamento, né? Se você tem um faturamento da empresa, você tem muita informação sobre ela já. Porque o que acontece? O faturamento não é somente um número. Ele envolve também tudo aquilo que aquela pessoa tem lá dentro. Por exemplo, se você me fala que uma padaria fatura 100 mil, eu acho pouco, que a gente tem várias padarias aqui que faturam mais de 500 mil, que são clientes nossos. Padarias muito movimentadas. Então 100 mil eu entendo que é pouco. Então talvez ele não consiga contratar um serviço completo nosso. Porque ele vai ter ali menos funcionários, está acostumado com menos despesas. Talvez o dono da padaria trabalhe muito na padaria, filho, mulher e por aí vai. Então é diferente. Agora, quando chega um médico e fala comigo que fatura 100 mil com atendimento no consultório dele, eu falo, você é um gênio. Você está ganhando é muito dinheiro. Quando chega um cirurgião médico aqui e fala que tá fazendo um monte de cirurgia de orelha, de nariz e tal, tá faturando mais de 100 mil, eu dou parabéns para ele. Porque eu sei que isso é um faturamento alto para o segmento dele, para as margens que ele tem. Então a gente consegue sim qualificá-lo bem. Então, beleza. Vamos cortar faturamento. Faturamento é legal. Só que faturamento nem sempre é informado e nem sempre é falado da forma real. E muitas vezes ele é mentido também, para mais e para menos. Então, para você confirmar as informações, tem como sem depender do cliente ficar te falando quanto que ele vende. Você pode perguntar, por exemplo, quantidade de funcionários. Eu até cortei aqui já. Por quê? Olha que legal. Um cliente contratou a gente aqui. A gente não tinha noção da dimensão dele. Contratou não, ele entrou em contato com a gente, mas virou cliente. A gente não tinha noção do tamanho dele. Aí conversando com ele sobre o CRM, a gente perguntou: "Você tem quantos vendedores aí?" Ele: "Ah, não, eu tenho 26 vendedores." Eu falei: "Que isso, cara, tem 26 vendedores." Eu falei: "Porra, esse cara é bom. 26 vendedores para pôr no CRM. Esse cara ele fatura bem, vende bem. Se a gente calcular ali, cada vendedor tem uma meta de venda, né? Ele trabalha no ramo de imóveis, né? No ramo moveleiro. Se cada um ali vender, sei lá, 30 mil imóveis por mês, 40 mil, esse cara ele fatura muito. Então não precisa de saber muito sobre quanto que ele fatura. A quantidade de funcionários já entrega um pouco. E também a quantidade de funcionários ajuda a gente a entender quanto que ele tem de folha de pagamento. Então, se ele tem uma folha de pagamento ali, que ele paga, sei lá, 100 mil reais para equipe, para vendedor, para caixa, não sei o que, paga 150 mil, com certeza ele consegue pagar a gente 3, 4 mil reais por mês para poder fazer tráfego, fazer um trabalho de CRM, um social media, então eu consigo precificar em cima disso. Entendeu? Só que eu não estou cobrando a mais. Eu consigo oferecer mais serviços para ele. Não é que o tráfego vai ser mais caro para ele. Ah, não. É 1.500 para o cara que não aguenta pagar, para você é 3 mil. Não, não. É 1.500 para ele. Só que eu vou oferecer para ele CRM, social media, outras fontes. Nós vamos ter mais serviços agregados para ele. Não vai ser somente cobrar mais caro. Então, esse é o segundo ponto. Tem um ponto que é chamado segmento. Esse ponto de segmento é muito legal, tá? Quando uma empresa ela é, por exemplo, de usinagem, né? Trabalha com energia solar. Pô, a gente sabe que os contratos são de valores mais altos, são empresas que não passam dificuldade. A gente já começa a saber mais ou menos que aquele cliente vai ter capacidade talvez de contratar a gente sim, mas nem tanto. O segmento às vezes é uma empresa que pode estar falindo, uma empresa que é nova no segmento, então a gente tem que analisar mais pontos. Uma coisa que eu gosto muito de olhar é se já investe em tráfego. Isso para mim é uma coisa que mais qualifica o lead para a gente. Por quê? Se o cara já investe em tráfego, ele já está acostumado a gastar dinheiro com marketing. Eu não preciso de convencer a ele que aquilo ali vai ser um investimento. Ele já sabe que é um investimento.
Ele não vê como, ah, meu Deus, eu lucrava 10 mil, agora eu tô lucrando 8 porque eu tô gastando 2 mil de tráfego. Não. Ele entende que isso é um investimento que ele tem que ter pro negócio dele, já investe já. Então, a gente adora esse tipo de informação. Isso ajuda a gente a ter mais assertividade na hora de ofertar e de conversar. E tem outra coisa que é o quê? Se ele já tem agência. Porque tem um cara que faz o próprio tráfego e tem um cara que tem uma agência. O cara que já tem uma agência e já faz tráfego é o melhor tipo de lead que tem. Porque por mais que ele tenha um contrato em outra agência, eu consigo conversar com ele. É a mesma coisa para outro segmento. Vamos falar aqui, ramo de festa, tá? Uma pessoa que está conversando para fazer a festa de 3 anos do filho dela. Se ela fala com você que fez a de 1 ano e a de 2 anos em outro salão e está conversando com você, ela está acostumada a pagar já. Ela entende o preço disso, ela quer pagar, então é um lead bom pra cacete. A gente não qualifica o lead de outra maneira além disso, por esse ponto. Ele é bom. Então isso é uma coisa que eu até ensinei pro pessoal da equipe comercial, que a gente não considera um lead ruim, simplesmente porque ele é chato, ele é complicado, ele é exigente. Eu tenho preguiça da palavra chato. A galera confunde muito chato com exigente, chato com criterioso. Vamos lá, vamos entender melhor isso. Então, o cliente ele nunca vai sair de bom quando ele já investe e já tem agência. Esse cara normalmente ele é bom, tá? Raramente ele vai ser um lead que a gente vai categorizar como ruim. A gente vai sempre atrás dele para tentar trazer ele para a gente em algum momento. Tempo de empresa é legal, mostra solidez, tá? Mas é uma coisa vaga, mas que ajuda a gente a entender que há quanto tempo de mercado aquela empresa tem e o que ela preza pela marca dela, pelo nome, os processos, questão de há quanto tempo foi criada, a história da empresa, se ela sobreviveu tanto tempo, eles tomam decisões corretas e a gente pode sim entrar ali dentro, mas conversando talvez de uma forma menos aventureira e mais conservadora, que é uma empresa antiga que já passou por muita coisa. Outro ponto, capital social. Esse aqui muito variável, mas quando a gente não consegue outras informações, o capital social ajuda muita gente, porque às vezes a gente junta segmento com capital social, né? E olha outras coisas, a gente entende que aquela empresa é boa, tem capacidade, então a gente consegue oferecer mais coisas para eles sem assustar na oferta. Porque um dos problemas da venda é a gente dar um overkill no cara. Né? O cara que aguenta pagar 2 mil por mês, eu mandar uma proposta para ele de 8 mil com um monte de coisa, e aí eu falo, não, não, mas pode ser 2 mil só isso aqui, ele vai sentir, tipo, pô, mas você piorou a minha oferta, tô sentindo um downgrade aí, não é tão legal. Então, existe esse problema também, tá? Mas o capital social ele pode ajudar a gente ali. E aí, tem 2 pontos que eu adoro que eu deixei por último pra gente comentar um pouco mais sobre eles, tá? Que é o Google Meu Negócio e as redes sociais. Eu vou deixar os dois juntos. Isso entrega muito pra gente, porque se o cara não conversa com a gente, ele não tira muita dúvida nossa, ou a gente não quer tirar, se a gente entra na rede social do cara, no Instagram, no LinkedIn, qualquer outra coisa, a gente consegue saber quantos funcionários ele tem dependendo da postagem que ele tiver lá. Ah, aniversário da empresa, comemoração, nosso time comercial. Vai ter uma turminha grande lá, você fala, pô, essa empresa do cara é boa, tem um monte de gente uniformizada, escritório grande, estrutura. Então isso ajuda a gente a entender um pouco mais sobre o negócio. E o Google Meu Negócio é a mesma coisa. O Google Meu Negócio, ele é tão legal porque tem cliente que chega pra gente aqui de indústria, B2B, e lead, né? E aí, o Google, o Instagram é um terror. O B2B não tem Instagram bom. O cara que trabalha com bloco, o cara que trabalha com ferragem, o cara que trabalha com venda de gerador, coisa bruta, assim, ele não tem uma rede social muito legal normalmente. Mas quando você entra no Google, é um negócio do cara, meu amigo, você vê lá o canteiro dele, você vê a empresa, porrada de galpão, tanto de caminhão, você fala, esse cara é bom. E aí você vai atrás dele para poder fechar, entendendo todas essas coisas. Então, a qualificação do lead é extremamente importante de ser feita. A grande sacada é que muitas vezes a gente se ilude apenas com faturamento, sendo que tem várias outras coisas que ajudam, talvez até mais do que somente saber o faturamento. E, claro, podia falar com você sobre esse assunto mais 1.500 vezes aqui durante horas, horas e anos e eternamente. Mas a gente vai ter mais vídeo, mais condições e mais momentos para isso. E para você continuar recebendo material nosso, só curtir o vídeo aqui, compartilhar, manda para amiguinho aí, comenta, dá uma força pra gente. E não esquece, direto tá tendo material aqui nosso, ajudando, né? Você aí que é gestor, que é dono de empresa, que tem seu e-commerce, tem sua loja, que está começando, dando informações realmente úteis. E claro, precisando de qualquer serviço, curso ou qualquer outra coisa que a gente possa fazer para você ligado a marketing, só ir nos links abaixo aí do vídeo. Valeu demais!